Aleluia, glórias a Deus. Cumprimento os irmãos, as irmãs, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Sou a missionária Kelly, de São João del Rei, congrego no Ministério Braço Forte. Trago um abraço do meu esposo, o pastor Sérgio, mas infelizmente ele está trabalhando, mas ele mandou deixar um abraço para os irmãos, não vai faltar oportunidade, né, de estarmos reunidos novamente, amém? Venho debaixo da bênção do meu pastor presidente, pastor Altair Soares, né? Também é uma bênção na minha vida. Trago um abraço todo do ministério e é um prazer conhecer um povo que vai morar no céu, amém? Aleluia, glórias a Jesus. Vamos fazer, irmãos, mais um minuto de oração para que o Pai possa falar conosco nessa noite. Aleluia, glórias a Jesus. Já quero falar para as irmãs, para os irmãos, que eu não sou pregadora, mas eu sou um vaso nas mãos do Senhor. E eu creio que o Pai vai falar conosco nessa noite. Não aquilo que queremos, mas aquilo que verdadeiramente precisamos ouvir. A casa é do Pai, nós temos a liberdade de louvar e exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, toda a glória e toda a adoração. Então, se tiver glória, dá glória. Se tiver aleluia, dá aleluia. Se não tiver nada, fala com o Pai. Senhor, muda o quadro da minha história nessa noite, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus fiel, Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, uma só concordância em oração. Queremos, Pai, apresentar a nossa vida. Queremos, Deus, pedir perdão pelo pensar, falar e agir. Tudo, Pai, que possamos ter feito nesse dia não tenha sido, Senhor, do Teu agrado. Pai, que nessa noite as Suas mãos de misericórdias possam estar estendidas, meu Deus, sobre a nossa vida. Eis-nos aqui, meu Pai, reunidos num só propósito, louvar e exaltar Teu nome santo, porque sabemos, Pai, que Tu és digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Pai, que nessa noite o Senhor possa falar conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que verdadeiramente precisamos ouvir. Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades, conhece, Pai, as dificuldades do Teu povo. Por isso, Pai, vai abrindo as portas e comportas aí do céu, vai revelando, meu Pai, a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Visita, meu Pai, o Teu povo, arranca, Senhor, os tampões dos nossos ouvidos. Pai, nos liga no trono da glória, da graça do céu. Repreende, meu Pai, todo espírito que nos distrai, todo sono, todo cansaço, toda preocupação, em nome de Jesus. Coloca, Pai, anjos com brasas vivas no Teu altar, aqui na frente, no meio, na portaria da Tua casa. Visita, meu Pai, cada homem, cada mulher que nessa noite entrou por essas portas para ouvir, meu Pai, a palavra que cura, liberta, transforma e leva, Senhor, para morar no céu. Pai, que nessa noite tudo da mulher, tudo do homem venha diminuir. Pai, que eu possa sumir, desaparecer, que o Senhor possa crescer, meu Pai, e brilhar nessa casa, porque, Pai, a casa é Tua e Tu tens a liberdade no ambiente. Por isso, Senhor, fale conosco nessa noite. Amém, amém e amém. Aleluia, glórias a Jesus. Os irmãos, abram comigo as suas Bíblias em 1 Reis, em nome de Jesus Cristo, no capítulo 21. Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus Cristo nessa noite. 1 Reis, capítulo 21. Aleluia, glórias. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e eu te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vem nos dizer, irmãos, vem nos contar a história de um homem que havia recebido uma herança, uma vinha. Nós sabemos que a terra do Senhor ela foi dividida, a herança do Pai. O Senhor confiou a cada um de nós algo especial. O Senhor confirmou um chamado, o Senhor confiou uma história, uma família, um legado, um nome, um ministério. Cada um de nós recebeu uma herança do Senhor. Nabote havia recebido um pedaço de terra, uma vinha. Herança é algo que nós recebemos.
não trabalhamos, não batalhamos, não pagamos um preço por aquilo, mas recebemos de alguém. Alguém lutou, alguém plantou, alguém colheu, alguém sofreu, para que aquela terra, para que aquela herança pudesse ser conquistada. Para no final de um tempo determinado, alguém recebesse como herança. Nabote recebeu essa terra. E a palavra nos diz que ele plantou uma vinha. Nabote tinha uma vinha na parte da herança que lhe coube. Mas a palavra do Senhor nos diz que certa feita, o rei Acabe, ele passeando na sua casa de verão, no palácio, uma distância aproximadamente de uns 40 quilômetros de um palácio real de onde ele vivia, ele tinha uma casa de verão. 40 quilômetros aproximadamente de distância. E certa feita ele passeando, irmãos, naquela casa de verão, ele passeando ali no palácio dele, ele avista do lado da casa uma vinha. Irmãos, ele era o rei, ele era o dono, ele era o chefe, ele tinha terras, ele tinha palavra, ele tinha autoridade, mas ele simplesmente olhando para o lado, ele enxerga uma vinha que está próxima ao palácio dele. A palavra nos diz que ele chega até esse homem. Ele chega até Nabote e faz uma proposta para ele. Nabote, eu tenho interesse na sua vinha. Ela está próxima ao meu terreno, está próxima ao meu castelo, está próxima ao lugar que eu vivo, está próxima à minha casa. É muito cômodo, Nabote, que eu venha possuir a sua terra. É muito cômodo que eu venha me apossar do que é seu, porque está próximo a mim, porque é fácil, porque dá para entrar no comodismo e tomar posse disso que está do meu lado. Quantas das vezes nós olhamos para aquilo que está próximo, para aquilo que é mais fácil, para aquilo que nos convém e deixamos, irmãos, de conquistar, de cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Às vezes Deus coloca uma obra na sua mão, um lugar de difícil acesso, uma obra difícil, doído, uma alma que mora longe, uma alma problemática, um vizinho com alguma dificuldade, e Deus fala, cuida, apoia, visita, consola, ajuda. Quantas das vezes nós olhamos e falamos, não vou fazer isso, é muito difícil, se tivesse mais próximo, se fosse do lado. Quantas das vezes o Senhor abre a oportunidade de entrarmos na casa dele, uma vigília, um culto de oração, um estudo, uma noite de louvor, orar para aqueles que estão necessitados, e nós preferimos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Quantas das vezes nós deixamos de obedecer, de fazer a vontade de Deus para viver no comodismo? O rei Acabe, pelo comodismo, a vinha estava próximo, o terreno era do lado, era cômodo ele se apossar daquilo. Ele aparece a Nabote e faz uma proposta, dá-me a tua vinha, dá-me o teu terreno, eu sei que o ministério é seu, o chamado é seu, mas passa ele para mim. Eu sei que quem pagou um preço foi você, eu sei que quem virou as madrugadas para conquistar foi você, eu sei que o mérito é teu, quem subiu no monte, quem orou, quem jejuou foi você, mas dá para mim o seu chamado, dá para mim seu ministério. É muito cômodo eu pegar o que é seu, ao invés de pagar um preço para mim. Nabote vira para o rei Acabe e diz a ele, não vendo, não vendo, irmãos, não vendo o seu ministério, irmãs, não vendo o seu chamado, não vendo a sua casa, a sua família, não aceite proposta de Satanás. Nós sabemos que ele sempre vai oferecer algo melhor. Nabote diz, não vendo, então vamos trocar, eu te dou algo melhor. Pensa que Satanás vai entrar na nossa casa, na nossa família, vai nos oferecer algo inferior àquilo que nós temos? Não. Ele vai oferecer algo melhor, vai oferecer um marido mais novo, vai oferecer um esposo com mais dinheiro, mais sorridente, que aos nossos olhos é melhor. Satanás vai mostrar para nós o filho do outro que não está na rebeldia. Satanás vai mostrar para nós o filho do outro que não está na prostituição. Vai mostrar a casa do outro, a família do outro, mas valoriza aquilo que Deus te deu.
Tem dificuldade, mas é minha. O marido é problemático, mas é meu. O filho é rebelde, mas é meu. Deus confiou a mim, então eu não vendo, eu não troco e eu não dou. Se Deus confiou a mim, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou dobrar o joelho, vou parar de chorar, vou parar de murmurar, vou levantar minha cabeça e cuidar daquilo que Deus confiou a mim. O rei aparece a ele e fala com ele: vamos vender, me vende. Eu pago um preço maior, me vende. Nabote: não, eu não vendo, é meu, a herança é minha, Deus confiou a mim. É a minha vinha que está em jogo, é aquilo que eu plantei, que eu cuidei, a minha vida está aí. O rei, não satisfeito com aquilo, ele fala com ele: eu troco, eu te dou uma melhor. Mas Nabote não aceita. Nabote entende que a herança é algo imerecido. Alguém pagou um preço por aquilo e confiou nas mãos dele. Ele fala para o rei: não, eu não vendo, não troco. Então faz o seguinte, me dá então. Nabote fala: não. Irmãs, a família é nossa, o ministério é nosso, o chamado é nosso. Vai ter propostas? Vai ser difícil? Vai. Nós vamos sofrer perseguição? Vamos. Vai ter dias difíceis? Vai ter dia que a gente vai preferir ficar em casa deitado na frente da televisão, dormindo? Vai. Mas vem para a casa do Senhor agradecer a Deus e pedir estratégia do céu para cuidar daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Sabe por que o rei queria tanto a vinha de Nabote? Ele fala para ele: está próximo a mim, eu quero a sua vinha para transformar ela em uma horta. Sabe o que Satanás quer fazer com a nossa casa? Sabe o que ele quer fazer com o ministério? Sabe o que ele quer fazer com a palavra de Deus? Ele quer transformar isso aqui em uma horta. Sabe o que é horta? É lugar onde se produz hortaliças. Olha a diferença de uma vinha para uma horta. Quanto tempo leva uma vinha para produzir? 3 anos e meio, 4 anos? Quanto tempo leva a hortaliça? 60 dias, 40? Olha a diferença. Ele oferece para transformar aquilo que já existe na nossa vida. Um chamado, a palavra do Senhor nos diz que antes que nos formássemos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, nos chamava pelo nome e já tinha nos dado a nação para profetizarmos sobre ela. Nós fomos levantados como intercessoras do lar, intercessoras da casa, intercessoras do ministério. O Pai nos chamou para o círculo de oração, nos chamou para renunciar, mas querem transformar o Evangelho de Jesus Cristo em horta. Um evangelho raso, um evangelho superficial. Evangelho raso não leva para morar no céu. Uma palavra rasa não leva para morar no céu. O que leva para morar no céu é que a pastora nos disse no início do culto: a palavra do Senhor. Ela nos disse: conhecereis a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do que? Do comodismo, da frieza, da geleira espiritual. Nós entramos na casa do Pai para pedir a Deus uma estratégia para mudar o lar. Mas quando nós entramos no nosso lar, nós não mostramos nada de diferente para ninguém. Nós levantamos a mão, aceitamos a Jesus Cristo quando Ele nos aceitou primeiro. Ele nos escolheu. Nós levantamos a nossa mão e falamos com Ele: Senhor, eu te aceito. Eu quero uma vida diferente. Colocamos no altar do Senhor as necessidades, as dificuldades. Quantas entram na casa do Pai arrebentadas? Se aqui não tem, levanta a mão, dá glória a Deus. De onde eu venho, o marido está na prostituição, os filhos estão na droga, na rebeldia, está no presídio. De onde eu venho, homens e mulheres entram na casa do Pai em pranto, chorando. Mas tem muitos lá fora que estão pregando o evangelho raso. O que é um evangelho raso? Na primeira investida de Satanás, arranca a raiz, não tem profundidade. Se é para fazer, então a gente faça bem feito. Se é para fazer, a gente faça da maneira que agrada a Deus. Que nós venhamos plantar aquilo que vai agradar o Pai. Porque na primeira investida de Satanás, nós estamos firmes. Quando o inimigo entrar na sua casa, quando ele entrar na sua vida, quando ele entrar e acabar com tudo, você aponta o dedo na cara dele, cheio de autoridade, e fala: eu te repreendo em nome de Jesus. Sai da minha casa. Se ele não sair hoje, ele sai amanhã. Se não sair da manhã, você está de joelho dobrado pagando um preço. Vai sair a semana que vem, o mês que vem. Mas em nome de Jesus, eu vou profetizar sobre essa situação.
Mas muitas das vezes nós preferimos aquilo que é cômodo. Se Nabote abre mão dessa vinha, quem confiou foi a herança, foi o pai. O pai confiou a ele a herança. Toma esse pedaço de terra, planta o seu vinhedo, planta a sua vinha e cuida dela. Cuida da vinha, porque a palavra do Senhor nos diz que ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Nós somos os galhos da videira verdadeira. Os galhos de quem? De Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por nós. Morreu para que pudéssemos estar nessa noite reunidos num só propósito. Propósito de entrar na casa do Pai e adorar o Pai. Propósito de entrar na casa do Pai e louvar e exaltar o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. A bênção do Senhor é consequência. Porque nós estamos aqui para quê? Fazer a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Pai? Viver a palavra. Viver o verdadeiro evangelho. Não é transformar a vontade do Senhor. Não é transformar a vontade do Pai em uma horta. Irmãos, a hortaliça vai ser colhida rapidamente e vai acabar. Qualquer criança chega ali e arranca. E nós, como mulheres, nós fomos levantados no nosso lar para quê? Para edificar a casa. A mulher sábia, ela edifica o lar. Vai edificar o lar sem uma raiz? Edifica-se um lar sem uma base? Não. Edifica-se um lar onde um terreno sólido, firme. Vai vir vento, vai vir chuva, vai vir a tempestade, vai investir contra a casa, mas ela não vai cair. Está edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Quem edificou a mulher? Sábia. Mas é mais cômodo entrar, chorar, falar, pedir. Não, nessa noite o Pai nos levantou como intercessoras do lar. Não tem mais esse negócio de evangelho raso, eu conformo com isso, vou chorar, não. Não tem esse negócio de transformar a vinha do Pai em horta. Como é que nós vamos o dia de amanhã pregar para os netos, pregar para a geração futura, se nós não temos razão, não temos raiz nenhuma? Como que nós vamos repreender a divisão no lar se não temos autoridade nenhuma? O Senhor nos levantou com autoridade. A autoridade está na palavra. A palavra do Senhor é que nos garante que nós somos levantadas e escolhidas. Somos as mulheres sábias, as mulheres virtuosas. O que é mulher virtuosa? Aquela que não tem medo de nada. Ela sai de casa, ela acorda cedo, ela cuida do menino, ela cuida da menina, ela vai trabalhar, ela volta, cuida da casa de novo, vai orar, dobra o joelho, fala com o Pai, renuncia, jejua, sobe monte, vem a vigília, desperta pela madrugada e no outro dia ela está em pé de novo, porque ela tem raiz. Ela não permitiu que nada, nem ninguém, nenhum evangelho raso, nenhum evangelho de comodismo entrasse até ela e arrancasse a raiz que ela adquiriu com o tempo. O que liberta é a palavra. Casa do Pai é casa de festa. A palavra do Senhor nos diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas não dá, definitivamente não dá para travar uma batalha espiritual com um inimigo que nós não vemos, sem ter autoridade da palavra. E muitas das vezes nós falamos, mas que palavra dura, mas não podia ser uma palavra de bênção, não podia ser uma palavra de vitória, de prosperidade? Poderia, mas nós somos levantados com autoridade para pegar a palavra. A palavra do Senhor, ela é espada. Se a espada, ela tem que cortar, ela tem que confrontar. Adianta nós entrarmos na casa do Pai e ouvirmos aquilo que nós queremos ouvir? Entrar vazias e sair vazias? Entrar sem autoridade e sair pior ainda? Nós temos que entrar na casa do Pai e falar: Pai, se o Senhor me levou na sua casa, que seja feita a sua vontade e não a minha. Que o Senhor entre no ambiente e fale comigo. Fale onde é que estão as minhas falhas, para que quando eu sair daqui eu tenha a estrutura espiritual para trabalhar e batalhar com o inimigo da nossa alma. Nós estamos perdendo os nossos jovens. As nossas crianças são criadas no meio das más conversações, dos maus costumes. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver. O evangelho raso, o que transforma a vinha em horta, o evangelho raso está pregando para todos os lados que não tem nada a ver. Não tem nada a ver se não fosse na nossa casa.
Não teria nada a ver se não fosse com as nossas crianças. Não teria nada a ver se não fosse com os nossos jovens. Não tem nada a ver se não fosse no meio do nosso lar. Evangelho raso, ele dá brecha para o nada a ver. Irmãos, tem tudo a ver. Ou você vai para o céu ou não vai para o céu. Ou você anda com Cristo ou não anda com Cristo. Ou você está no caminho estreito ou não está no caminho estreito. Então não tem esse negócio de não tem nada a ver. Mas nós estamos aqui reunidas, estamos confraternizando. Então vamos nos alimentar com o melhor da festa. O que é o melhor da festa? O bolo. A palavra do Senhor. Vamos sempre nos alimentar com aquilo que vai nos saciar. Com a palavra que vai nos alimentar. Vai nos saciar para quê? Para continuar na caminhada. Adianta largar a casa, largar o sofá, largar a família, largar o esposo, os filhos, vir para a casa de Deus para não mudar? Adianta alguma coisa nós abrirmos mão de tanta coisa lá fora, que aparentemente seria bom aos nossos olhos, para entrar na casa do Senhor e não haver mudança? Qual que é o propósito de viver um evangelho raso? Qual que é o propósito de renunciar ao mundo e viver uma palavra onde pode entrar o nada a ver? Mas não tem nada a ver. Mas eu vou ganhar fulano de tal lá na rodinha dos escarnecedores. Ah, será que vai mesmo? Será que Jesus ganhou também com o evangelho do nada a ver? Ou ele entrava e fazia diferença? E dizem, irmãos, que Jesus pregava duro. A palavra do Senhor nos diz que certa feita Jesus pregando, um discípulo vira para ele e fala com ele: Senhor, a multidão, o senhor está vendo que o pessoal está indo embora? A sua palavra é muito dura. O povo está indo embora, ninguém quer ouvir palavra dura. Ninguém quer ouvir uma palavra de exortação. Senhor Jesus, o povo está indo embora. Jesus vira para ele e diz: e você não vai também não? As palavras de Jesus continuam as mesmas. O evangelho de Cristo ainda é o mesmo. Então aquela que se acomoda, aquela que deixa entrar no comodismo, vai perder uma batalha espiritual. O inimigo das nossas almas é espiritual. Ele tem um poder de persuasão. Para quem não sabe, ele tem sabedoria celestial. E nós na terra às vezes não temos nem a sabedoria da terra. Como que nós vamos lutar, irmãos? Irmãs, na dificuldade da casa, como que nós vamos batalhar no nosso lar, se o nosso inimigo é invisível e nós não temos raiz? Na primeira investida de Satanás, abre a boca a chorar, vai embora para casa, tranca no quarto na depressão, não sai mais, porque não está alicerçado, não está firmado na palavra. Permitiu que Satanás entrasse, pregasse o evangelho que não tivesse nada a ver. No final das contas, a herança, o chamado, a unção do Senhor, aquilo que Ele confiou nas suas mãos, a videira, a vinha, a plantação enraizada, estruturada, virou hortaliça. Satanás quer entrar na nossa vida para isso. Essa é a função dele. Ele vem com um sapatinho de algodão. E a gente fica dormindo no negócio. Porque é muito bonito quando alguém chega sorrindo e conta uma história linda. Irmão, quem não gosta de ouvir um conto de fada? Quem não gosta de ouvir uma história que no final deu tudo certo? Mas a nossa história que nós conhecemos, a história que a palavra do Senhor nos conta, ela nos conta de um homem inocente, 100% homem, 100% Deus, que abriu mão da sua glória, abriu mão da sua divindade, desceu nessa terra para quê? Para nos servir de exemplo. A história é linda, com um final feliz, do era uma vez e todo mundo terminou feliz. Ela é bem essa. Esse homem inocente, ele foi levado, irmãos, como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não murmurou, ele não reclamou, pagou um preço, morreu numa cruz, derramou o sangue dele inocente, pelos meus e pelos seus pecados, para que nessa noite nós pudermos estar na casa dele, reunidas aqui, num só propósito, ouvir uma história linda. Ouvir uma história que alegrasse o nosso coração. A história é essa e o livro está aqui na minha mão. Essa é a história. Não tem outra história.
Não dá para pregar outra palavra que não seja essa. A história é essa, ele morreu por nós para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Para quê? Para cuidar. Quando alguém morre, deixa uma herança. Qual que foi a herança que Cristo deixou para nós? Um legado, uma história, um chamado, uma unção, um ministério, um lar, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, um pai para ser cuidado. É isso que ele deixou para nós. E ele deixou o exemplo. Pensa que Jesus murmurava? Não. Pensa que Jesus fazia fofoca? Não. Pensa que Jesus viajava no WhatsApp vigiando a vida do irmão? Não. Ele cuidava, ele zelava, ele servia, ele crescia para baixo. Mas quantas das vezes nós achamos que o crescer do cristão é para cima? É holofote, é destaque, irmãos. Cristão que é cristão cresce para baixo. A mulher sábia no lar, ela cresce para baixo. O marido grita com ela, ela tem vontade de torcer o pescoço dele, mas ela respira fundo, pede a Deus serenidade, sabedoria e ora. É dessa maneira que nós fazemos, nós somos imitadores de Cristo. Não é porque nós estamos aqui reunidos, que a maioria é mulher, que a gente vai deixar de pregar a verdadeira palavra e pregar um evangelho raso. Porque nós, irmãs, mais do que ninguém, fomos levantadas no nosso lar. Nós somos levantadas para que quando a casa cair, nós estivermos de joelho dobrado, falando com o Senhor: Senhor, tem misericórdia, me dá estratégia, cuida do menino, cuida da menina, cuida do filho, abre porta de emprego. Quantas das vezes as mulheres estão em casa dormindo? Dormindo, que eu falo, irmãs, é espiritualmente. Porque o dormir físico é até válido, descansa o corpo. Mas não, é perdendo tempo com aquilo que não convém, com coisa que não agrega, com coisa que não soma. Não cresce na vida espiritual. Não cresce no ministério, não faz nada que agrade o Senhor, que chama a atenção do Pai. Será que até quando a gente vai se conformar com isso? Eu estou falando para as irmãs porque primeiramente a palavra fala para mim. Primeiramente o Senhor fala comigo. O despertar espiritual primeiramente nessa noite é para mim. Eu, como aquela que Deus me levantou na casa como uma mulher sábia, porque não tem outra. Porque não existe isso, né? No casamento, na casa tem duas mulheres sábias, né? Ou o esposo tem uma esposa, ou ele não tem nenhuma, amém? Né? Esse é o princípio básico. Então, assim, o que Deus me levantou na minha casa foi como mulher sábia. Para eu edificar, orar, pagar preço, renunciar, jejuar, ler Bíblia. Bíblia. O inimigo vai entrar na nossa casa, nós vamos usar o quê? Alguém vai pegar uma faca e vai atacar Satanás? Não. Nós vamos usar a arma que o Senhor nos deu. 66 calibres e 2 canos, Antigo e Novo Testamento. Imagina na guerra sem saber usar a arma. A guerra, ela é eminente na nossa vida, no nosso lar. Nós vimos os jovens indo para as drogas. Os jovens hoje, alto índice de depressão, de suicídio. Os jovens estão suicidando. E nós estamos fazendo o quê? De braço cruzado. Até quando nós vamos aceitar isso? Imagina quantas mulheres tem aqui nessa noite, ainda temos irmãos também. Se nós nos levantarmos num propósito de despertar pela madrugada, pagar um preço pelo nosso bairro, pela nossa cidade, quantas pessoas nós não vamos alcançar através da nossa intercessão? Não dá para viver no comodismo, mas porque aqui está mais perto, aqui é mais cômodo. Eu vou na igreja no dia que dá, no horário para mim, porque hoje me agrada. Que negócio é esse de casa do Pai, fazer o que agrada o Pai? A casa é do Senhor. O mandamento é do Senhor, o querer é do Senhor. Então, o lugar na casa do Pai é para ir todos os dias. Tem culto, está no culto. Tem oração, estou na oração. Tem vigília, estou na vigília. É campanha, é jejum, é jejum. Como é que nós vamos ganhar essa batalha se não ler Bíblia? Como é que nós vamos ganhar essa guerra se nós não jejuarmos? Não sabe o que é jejum, não sabe o que é monte, não sabe o que é campanha, ninguém nasce sabendo, mas a gente tem que ter, no mínimo, ter boa vontade e falar: Pai, eu não aceito Satanás trabalhar na minha vida, pegar minha vinha e transformar em uma horta, plantar hortaliça para que na primeira investida do inimigo ela seja arrancada. Planta um pé de alface e pede uma criança de 4 meses para arrancar para ver. Se ela não vai lá, facinho e arranca. Agora planta alguma coisa que tenha raiz e bota um homem, um adulto, para arrancar no braço, para ver se arranca. Não arranca. O negócio é sério, mas é a realidade. Se eu perguntar aqui para alguém: quem alguém tem um problema, eu duvido que não vai ter uma pessoa nessa noite que não vai levantar a mão para falar.
Se falar que não tem problema, eu levanto para todo mundo e começo a contar a história. Falei, irmão, eu tenho esse problema, eu conheço fulano que é assim, assim, assim. Se não tem problema, levanta, desperta como intercessor e fala assim, eu não tenho problema na minha casa, mas a minha vizinha tem, e eu vou orar pela vida daquela vizinha. Eu vou orar pela parentela, eu vou orar pela conversão. Deus não nos escolheu para a gente ficar sentado em banco de igreja. Para ficar aqui, para poder render atenção, para poder bater palma, para poder encher a igreja. Irmãos, a igreja não precisa estar inchada, ela precisa estar cheia da presença, cheia da unção. E isso é como? A força. O reino de Deus, ele é conquistado à força. Não dá para conquistar nada de qualquer maneira do nosso jeito. É do jeito dele, no querer dele, da vontade dele. Muitas das vezes nós falamos, mas tem que ser assim? Mas será que é necessário? Essa missionária está louca, ela veio lá de onde, lá não sei, para chegar aqui, para trazer uma palavra dessa. Eu esperava algo mais bonito, esperava uma história de uma mulher heroína, que desbravou um monte de coisa, que recebeu o holofote, teve o nome dela gravado na Bíblia. Nós somos essas mulheres, nós somos as mulheres com os nomes gravados na Bíblia, porque quando foi contada a história de Jesus, do sangue inocente, pode não ter o nosso nome aqui, aos nossos olhos, mas ele morreu por mim, ele morreu pela missionária Kelly, ele morreu pela pastora, morreu pela irmã, e assim sucessivamente. Então, nós somos as mulheres de história gravadas nesse livro, e nós estamos esperando ouvir uma história de outra mulher. Nós queremos, às vezes, entrar e ouvir, me conta a história, fala de Ruth, de Raquel, de Noemi, conta a história de Sara, de Raquel, conta a história de Rebeca. Para que eu vou contar a história de outra mulher se eu posso chegar aqui e contar a nossa história que está registrada nesse livro? Ele morreu por mim e por você para quê? Para que nós fôssemos despertadas, para que nós fôssemos imitadoras de Cristo. Está pensando que Jesus faz exceção de pessoas? Ele vai falar que quem vai pagar preço é só os homens. Só os irmãos agora têm que despertar pela madrugada e calejar joelho. Só os homens precisam ler Bíblia. Só os homens precisam pagar um preço. Só os homens precisam saber o que é jejum, o que é renúncia. Mas que negócio é esse? Mas nós não somos tão feministas? Nós não lutamos tanto? Nós queremos ter o mesmo salário. Nós queremos ter a mesma profissão. Se eles dirigem, a gente quer dirigir também. Se eles trabalham, nós queremos também. Se trabalha de madrugada, nós queremos também. Se eles têm um salário alto, nós queremos também. E por que na hora de pagar um preço é só eles? Por que na hora de fazer aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, na hora de ser imitador de Cristo, na hora de ser soldado, é só os homens? Já imaginou? Se nós fizéssemos dessa maneira? Sabe o que nós teríamos que fazer? Abrir essa palavra do Senhor e apagar o nome de todas as mulheres guerreiras que estão aqui dentro. Porque elas teriam feito a mesma coisa. E olha que antigamente nem era dado o direito da palavra. A mulher não tinha o direito de se pronunciar na igreja. Agora não, nós lutamos pelos nossos direitos. Então é direito não, é dever, pagar um preço, zelar, renunciar. Você dar bom testemunho lá fora, porque as coisas de Deus são sagradas, é coisa séria. Não dá para entrar aqui na casa de Deus do jeito que eu quero e sair lá fora fazer da minha maneira. Não tem jeito, ou é ou não é. Eu não consigo entrar num lugar, irmãos e irmãs, e trazer uma palavra que seja daquilo que vai agradar, massagear o ego de ninguém. Porque todas as vezes que um pregador, uma pregadora tem uma oportunidade para pregar a palavra, ele tem que trazer palavra. Não existe outras coisas. Eu tenho oportunidade de pregar, eu vou pregar o que é palavra. Não dá para contar história, isso a gente conta para criança, é coisa de jardim de infância. Casa de Deus é lugar de homem e de mulher maduro. Não tem mais menino na fé. Nós já estamos aqui. Nós sabemos que a promessa dele é o Espírito Santo Consolador. Mas está doendo. Mas eu estou sofrendo. Mas eu estou triste. Fique em paz. O Espírito Santo Consolador está nos guardando. O Espírito Santo que nos consola está nos sustentando. Jesus Cristo veio, deixou um legado, deixou um exemplo e disse, agora eu vou voltar para o Pai, porque eu vou preparar uma morada.
Se ele vai preparar a morada, alguém tem que morar nesse lugar. E quantas das vezes nós esquecemos da morada do Pai? Nós estamos batendo a cabeça para lá e para cá, o que fazer, o que comer, o que beber, o que vestir. Cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar de menino, trabalhar, comprar roupa da moda, pagar conta, e a morada celestial está ficando. Então Jesus veio, deu exemplo, morreu, subiu para preparar uma morada para ninguém morar. Ah, mas está doendo, Senhor. O Senhor, depois que o Senhor foi, ficou doendo? Ficou, Ele deixou o Espírito Santo. Aquele que consola, aquele que sustenta, está doendo, chora nos braços, pede o Espírito Santo, me consola. A função dele é consolar. Já viu uma mãe que perde um filho? Por que a mãe não morre quando o filho morre? Porque o Espírito Santo não permite, ele sustenta. Então, nessa noite, se o seu problema é na casa, na vida, um problema espiritual, um problema psicológico, financeiro, um problema no casamento, no relacionamento, o Espírito Santo está na casa. Chega para ele e apresenta para ele os seus problemas. A função do Senhor é consolar, não é? Então, aqui estão os meus problemas. Então, agora, os meus problemas não são mais meus, são do Senhor. Toma os meus problemas na sua mão, me consola e me levanta. Para quê? Para eu fazer a sua obra, para eu fazer o teu querer. Quem trabalha para Deus, recebe de Deus. Então, é trabalhar para Ele. Logo a mulher, né? A mulher gosta tanto de trabalhar o tempo inteiro, né? Se acordar 6 horas, for dormir meia-noite, já... trabalha para Deus. Nós temos que usar isso que Ele nos deu, essa capacidade de movimento, a capacidade de falar. A gente consegue falar o dia inteiro, telefone, fazer uma coisa, outra, 10 coisas ao mesmo tempo. Quando, na verdade, o único intuito nosso nessa terra é fazer a vontade dEle, trabalhar para Ele, louvar Ele, exaltar o nome dEle. A nossa função aqui, irmãos, é essa, o resto é detalhe, é consequência. O resto é lucro, o marido, a casa, a bênção, a família, o problema. Tem problema, dá glória a Deus pelo problema. Tem gente que nem problema tem. Às vezes ela fala, a casa está caindo, dá glória a Deus porque a sua casa está caindo, ainda tem casa. Ah, mas o meu filho está na droga porque não é o seu filho. Dá glória a Deus pelo filho na droga, porque tem gente que nem um filho tem. Então, se nós formos olhar, nós estamos no lucro. Tudo aquilo que vem é lucro. Tudo abaixo do sol é vaidade. É lucro. A nossa função é fazer a obra do Pai. Então, se o Pai nos escolheu nessa noite, é porque Ele quer nos despertar espiritualmente. Ele quer falar para nós que nessa noite as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, é problema dEle. A função é dEle. É Ele que consola, Ele que guarda, Ele que cuida, Ele que liberta, Ele que transforma, Ele que cura. Essa é a função dEle. A nossa função é nos prostrar diante dos pés dEle e falar, Pai, qual é a tua vontade para mim? Senhor, que eu não faça a minha vontade, mas sim que eu faça a sua. Que eu não viva mais, mas que o Senhor possa viver em mim. Toma todos os meus problemas, cuida dele para mim e me ensina a fazer a tua vontade. Para quê? Para que ninguém venha transformar o nosso ministério num ministério raso. Para que ninguém venha pegar a nossa casa, a nossa família, aquilo que Deus confiou a nós, a nossa herança, e transforme a nossa herança naquilo que eles querem. Que nós não venhamos permitir que eles venham colocar no nosso meio nada a ver. Em nome de Jesus, repreende esse nada a ver, tem tudo a ver. A nossa vida hoje tem tudo a ver com Cristo, tudo a ver com obediência, tudo a ver com santidade, com remissão, tudo a ver com a vontade do Pai. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos apresentar ao Senhor nessa noite os nossos problemas, as nossas dificuldades. Porque às vezes nós entramos na casa do Senhor com a intenção não de ouvir, mas de falar. Com a intenção não de ouvir a estratégia do céu, mas de apresentar para Ele problema. Então o Senhor já falou conosco, Ele já falou que a estratégia vem do céu. E só tem estratégia quem dá ouvido à palavra do Senhor. Agora é a hora de você fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento no Espírito Santo de Deus e falar para Ele, Pai, eu entendi o recado. O Senhor me trouxe nessa noite para me despertar e me dar a estratégia do céu. Eu até sei que problema eu tenho, mas com o Senhor sou mais que vitorioso nessa terra. Então, Pai, muda a minha maneira de pensar. Trabalha comigo, palestra, me fortalece, para que eu não venha sair dessa casa da mesma maneira. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus fiel, Deus poderoso, nessa noite, meu Pai, o teu povo se encontra num só propósito, orar, Senhor, e apresentar a Ti as necessidades, apresentar a Ti, meu Pai, as dificuldades. Senhor, o Senhor conhece, meu Pai, o problema, a causa de cada homem, de cada mulher que se encontra nessa casa. Pai, o Senhor tem o poder, meu Pai, o Senhor tem a liberdade. O Senhor pode, se Tu quiseres, nessa noite, visitar os lares. Pai,
Pai, se nessa noite tu quiseres, o Senhor pode visitar o matrimônio, o Senhor pode visitar o casamento, o Senhor pode visitar o filho. Pai, se nessa noite tu quiseres entrar com providência, mudar o quadro da história, se nessa noite o Senhor quiser ser o médico dos médicos, se nessa noite o Senhor quiser curar, se nessa noite o Senhor quiser libertar, quiser transformar, quiser operar o sobrenatural, o Senhor tem a liberdade na minha vida, o Senhor tem a liberdade na minha casa. Espírito Santo de Deus, visita a casa, visita a família, visita a parentela. Pai, se o problema nessa noite é no casamento, entra, Pai, com providência, joga por terra tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide, tudo aquilo que entristece. Pai amado Deus querido, que nessa noite as suas promessas, a sua palavra venha se cumprir sobre as vidas. Pai, a tua palavra nos diz que aquilo que o Senhor uniu aqui na terra, ninguém pode separar. Então, Senhor Santo, joga por terra todo impedimento, todo embaraço, todo espírito maligno de separação do casamento. Pai amado Deus querido, sabemos, meu Pai, que os filhos são herança tua. Por isso, Pai, toma os filhos nessa noite. Toma, meu Pai, as crianças. Livra das más conversações. Livra, Pai, dos maus costumes. Senhor, toma os jovens. Repreende todo o espírito de depressão. Repreende todo o espírito, meu Pai, de ansiedade. Repreende, meu Pai, todo o espírito de suicídio. Repreende o espírito do vício na vida dos nossos jovens. Pai amado Deus querido, nessa noite, se o problema, meu Deus, for com os pais, se o problema nessa noite for com os idosos, entra, meu Pai, com providência. Guarda ele debaixo das suas potentes e poderosas mãos. Pai, livra os nossos idosos do laço do acidente. Livra, Pai, os idosos da enfermidade. Pai amado Deus querido, se o problema for no ministério, se o problema nessa noite for um problema espiritual, Pai, o Senhor tem a liberdade de visitar a nossa mente, de visitar o nosso coração, de nos dar uma mente de Cristo nessa noite, de despertar, meu Pai, a tua vontade, de nos despertar para o teu evangelho, de nos colocar, meu Pai, na posição que lhe agrada, de nos levantar, meu Pai, como obreiros aprovados na tua obra, porque sabemos, Pai, que grande é a seara e poucos são ceifeiros. Pai, nessa noite o Senhor tem a liberdade de nos levantar como obreiros aprovados na tua casa, de nos levantar como mulheres de oração, de nos levantar como homens de oração, de levantar, meu Pai, teu povo em homens e mulheres de jejum, de propósito. Pai, coloca o desejo na nossa mente de conhecer a tua palavra, de manejar, meu Pai, bem a tua palavra, porque sabemos, Deus, que a tua palavra cura, liberta, transforma, e é ela, meu Pai, que eleva para morar no céu. Deus, nós estamos reunidos nessa noite, não só para apresentar, não só para pedir, mas agradecer pelo fôlego de vida, agradecer pela nossa existência. Sabemos, Pai, reconhecemos que nessa manhã homens e mulheres perderam o fôlego de vida, que tem homens e mulheres presos no leito de enfermidade, tem homens e mulheres presos no presídio. Ah, Senhor, que dariam tudo